Graça e paz. Eu fiz a pergunta para o anjo, ele me levava até no céu. E lá eu encontrava com uma mulher e fiz a pergunta para ela, respondia que sim. E o nome dela era Catherine Kuhlman. E ela dizia que ela foi levada pelo Senhor até os céus. E o Senhor dizia que as pessoas têm inventado uma falsa mentira de que ela está no inferno. E que elas não sabem o que elas estão falando. E o Senhor dizia que Ele ia começar a tocar nessas pessoas, porque Ele disse que ninguém mexe com o ungido do Senhor. E Ele começava a dizer que o Senhor Ele tinha usado muito ela para ganhar almas aqui na terra, que ela era instrumento de Deus e não de Satanás, para as pessoas falarem esse tipo de coisa. E a minha segunda experiência foi que o anjo ele começava a me levar no lugar e ele falava para mim sobre um pecado a qual muita gente não consegue se libertar, que é o pecado da língua grande, das pessoas que falam demais, até mais do que devia. E o Senhor dizia bem assim, que é um pequeno órgão que vai levar muitos para o inferno. Você pode passar o resto da sua vida na igreja, mas se você não se curar, não se libertar disso, o Senhor dizia que não ia adiantar de nada você estar na casa dele, fazendo as coisas para ele. Falei bem assim, mas se você não se curasse desse pequeno problema, que pode lançar o teu corpo todo no inferno. E foi essa a minha experiência de hoje. Graças a Deus, amém, irmãos? Irmãos, quando a gente estava adorando, na hora dos louvores, e ali, irmãos, eu comecei a ouvir a voz do apóstolo Juscelino. E aí, quando eu ia abrir meu olho, o Senhor falou comigo, não abra seu olho. Continue de olhos fechados. E ali eu percebia, irmãos, que era o Senhor na forma do apóstolo, conversando comigo. E o Senhor falava bem assim, sou eu, teu Senhor, que habito no meu servo, que falo contigo. Só que eu ouvia, irmãos, a voz do apóstolo Juscelino. Irmãos, o Senhor, Ele falou muitas coisas ao meu respeito, coisas que ninguém sabia. Orações que eu fazia a Deus há 15 anos atrás, irmãos. Na minha adolescência, quando eu congregava em um outro lugar. E o Senhor começava, irmãos, a falar comigo no momento de adoração. E o Senhor falando sobre a vontade dEle na minha vida, o que Ele tem para fazer, aonde eu preciso melhorar, aonde eu tenho que renunciar. E o Senhor ministrando, irmãos. E eu ouvindo a voz do apóstolo Juscelino. E teve uma hora, irmãos, que o Senhor falou bem assim, você lembra desse ministério a qual você congregava no passado? O Senhor falava, e eu disse, lembro, Senhor. Aí o Senhor falava bem assim, eu vou mostrar qual é a potestade que habita lá dentro daquele lugar. E eu via, irmãos, uma potestade, um demônio muito grande. Ele era um gigante. Esse demônio, ele era um grande gigante. Ele estava vestido com armaduras muito poderosas. E ali, irmãos, ele tinha 2 chifres enrolados para trás da cabeça dele. Eu olhava para ele, ele tinha uma aparência muito ruim, muito mal mesmo, assim. Muito assim das trevas. E nesse momento, o Senhor, ele falava bem assim, que essa potestade que eu estava vendo, ele atuava dentro daquela congregação. Dentro daquela religião que eu congregava há muitos anos atrás, há mais de 10 anos. E o Senhor falava bem assim, irmãos, no momento da adoração, que os profetas daquele lugar, os pastores daquele lugar, estão fazendo a obra do Senhor de comércio, estão banalizando a presença do Senhor naquele lugar. E o Senhor falava bem assim, que muitas pessoas que estão naquele lugar, que congregam nessa religião, tem pessoas que falam em línguas estranhas, porém é engano do diabo. O Senhor falava, muitos ali são meus servos, muitos ali são os meus filhos, mas também tem muito engano do diabo. E nesse momento, irmãos, o Senhor lhe começava a falar para mim orar, irmãos, por essas pessoas, por essas igrejas, pelo Brasil, pelo planeta inteiro, irmãos. E nesse momento o Senhor, ele falava bem assim, que aquela mesma potestade que eu estava vendo, ela habitava dentro de uma seita chamada maçonaria.
E eu vi aquela potestade, irmãos, guardando aquela seita. Ele era como se fosse um grande guardião, irmãos. Não era como uma potestade comum, irmãos. E o Senhor falava bem assim, que no meio evangélico, muitos estão na maçonaria. Pastores, levitas, ministros, o Senhor falava profetas, sacerdotes, o Senhor falava apóstolos. Estão no meio da maçonaria. E o Senhor falava, irmãos, que a cada dia que tem se passado, muitos cantores a cada vez têm entrado nesse rumo, porque é um rumo fácil diante dos olhos deles. Eles têm um retorno muito rápido. E o Senhor me fazia uma pergunta: por que ter esse retorno muito rápido? Se é eu que abençoo a minha obra, olha o que eu tenho feito nesse lugar, o Senhor falava. Olha o que eu tenho feito nesse ministério Shalom. O Senhor falava bem assim: tudo que vocês têm pedido nesse lugar, eu tenho cumprido, eu tenho feito. E o Senhor falava bem assim: eu não consigo compreender, porque muitos ainda escolhem esse caminho que levam para a morte. E eu via, irmãos, essa potestade guardando esses dois lugares, essa seita da maçonaria e essa religião, que eu não vou citar o nome. E aí, irmãos, nesse momento, passou o momento da adoração, sabe? E a apóstola Janaína, ela ministrou o arrebatamento. E quando ela ministrou o arrebatamento, ali eu vi os anjos do Senhor. Eu fiz a pergunta, eu perguntei se eles criam no Senhor. E eles foram confirmando que sim. E quando eu cheguei no céu, irmãos, o Senhor falava bem assim para mim: eu tenho um recado para a minha igreja. Mas a minha igreja no contexto geral, incluindo aquelas pessoas que fazem parte do canal do YouTube, que estão espalhadas aí pelo mundo inteiro. Fala para eles que a partir de hoje, quando eles ouvirem esse testemunho, eu estou fazendo uma grande obra na vida deles. E eu dizia: Senhor, qual é essa obra? E o Senhor falava bem assim: os meus servos, eles vão fazer uma nova oração. Eles já têm feito. Só que eu peço para que os meus servos, o apóstolo Juscelino e a esposa dele, que eles venham dar ênfase nessa oração, que eu vou pedir para eles nessa noite. Que quando eles estiverem tanto no templo, como em qualquer um outro lugar, que eles venham fazer essa oração: Senhor, arrebata as pessoas em diversos lugares desse mundo. Arrebata as pessoas nesses estados, nesses interiores. E o Senhor falava bem assim, que a partir de hoje, o Senhor vai começar essa obra na vida dessas pessoas. E o Senhor falava bem assim: diga para os meus servos, a partir de hoje, para eles atentarem muito bem os ouvidos deles. E diga para os meus servos darem crédito naquelas pessoas que vão procurar eles a partir de hoje, porque vai ter pessoas que vão chegar com eles e dizer assim: apóstolo Juscelino, apóstola Janaína, eu tive um arrebatamento em casa. E o Senhor começou a falar, irmãos: eu estava orando e de repente eu fui tocado, perdi minhas forças e eu fui arrebatado. E ali o Senhor falava que muitos o Senhor vai levar no inferno, para que essas pessoas venham consertar as suas casas. E ali o Senhor falava bem assim: diga para os meus servos ouvirem esses testemunhos, porque eu vou dar a capacidade para eles distinguir aquilo que é a verdade e aquilo que é embaraço. E o Senhor falava bem assim: eu vou arrebatar alguns para ir no céu. E quando essas pessoas irem no céu, algumas pessoas têm dúvidas, porque algumas pessoas perderam seus parentes nessa terra. E algumas pessoas têm dúvida para saber aonde essas pessoas estão. E o Senhor falava da seguinte forma: eu vou levar alguns no céu para mostrar algumas pessoas que fez parte da sua vida, né? Parentes, pais, mães, irmãos, filhos, netos e netas, que estão aqui no paraíso comigo. E essas pessoas vão se alegrar. Essas pessoas vão ter um ânimo novo. E através desses testemunhos, eu vou estar trazendo grandes bênçãos para a minha igreja, porque existem pessoas que estão esperando uma comprovação da minha parte. E essa obra eu estou começando hoje, nessa noite,
na vida dessas pessoas. E o Senhor, irmãos, Ele começou a falar acerca do que Ele tem para fazer nesse período. E o Senhor falava assim, irmãos, nessa semana Ele vai estar começando esse processo na vida dessas pessoas, dos irmãos que acompanham o canal do YouTube, né, dos irmãos que acompanham ali a igreja virtual no Telegram. O Senhor começou a citar, irmãos, alguns nomes de alguns pastores que têm ajudado, que têm auxiliado os apóstolos aqui em Manaus, né, que estão aí em outras obras, né, acompanhando essas vidas. E o Senhor falava, irmãos, com a imposição de mãos deles aqui nessa terra, aqui em Manaus, quando eles profetizarem os arrebatamentos, o Senhor, Ele está permitindo a partir de hoje, para que essas pessoas sejam arrebatadas. Eu quero frisar mais uma vez, o Senhor falava, diga para os meus servos atentarem os ouvidos deles para esses arrebatamentos, porque eu vou dar a capacidade para que eles venham detectar aquilo que procede e aquilo que não procede. Alguns arrebatamentos eu vou confirmar para os meus servos, para que eles venham colocar no canal do YouTube pessoas que eles nem conhecem, mas eu vou dar o discernimento necessário para eles. E eu dizia, Senhor, por que, Senhor? E o Senhor falava bem assim, porque existem muitos incrédulos por aí, que não acreditam nas experiências, que não acreditam nos arrebatamentos. E o Senhor falava bem assim, essas pessoas, elas têm deixado de acreditar em uma palavra que eu falei há muitos anos atrás, ainda quando eu estava em carne e osso nessa terra. E eu dizia, Senhor, que palavra é essa? E o Senhor dizia a seguinte palavra, em meu nome fariam obras maiores do que estas. O Senhor falava essa palavra, e vocês estão vivendo essa geração de fazerem obras maiores do que eu realizei lá atrás. Irmãos, nesse momento, o Senhor falava bem assim, que Ele ia colocar 2 espadas nas minhas mãos, né? 2 espadas a qual o servo do Senhor já tinha colocado dentro do coração dele. Eu já tinha pedido do apóstolo Juscelino, que eu queria guerrear nessa noite, e o Senhor falava bem assim para mim, meu servo, quando ele teve esse sentimento no coração dele, eu plantei aqui no meu reino. E o Senhor falava bem assim, recebe essas 2 espadas. E eu comecei a guerrear. E eu dizia, Senhor, por qual motivo, por qual propósito eu vou guerrear nessa madrugada? E o Senhor falava, por essa obra que eu vou realizar, que eu vou aperfeiçoar a partir dessa madrugada. Irmãos, eu comecei a guerrear contra os demônios muito poderosos. Resumindo, irmãos, chegou um momento, irmãos, que eu vi uma grande aranha, gigante, e ela vinha para cima de mim, e eu comecei a usar a espada. Quando eu cortei a perna dela, irmãos, a aranha se tornava invisível, e a espada passou direto, e eu ali dei uma recuada para trás, e eu comecei a observar os movimentos daquela aranha. E o Senhor falava bem assim, quando ela vir para cima de ti, tu vai deitar no chão, tu vai usar o teu escudo, e tu vai começar somente a se defender. E quando aquela aranha me atacava, eu me jogava no chão, usava o meu escudo, e ela me atacando, irmãos. Irmãos, algo que eu nunca vi nas minhas experiências. Quando eu olhava assim, por debaixo daquela aranha, eu via uma porta, e essa porta, ela estava aberta. Aquela aranha era como se fosse uma nave dos demônios, e eu via um demônio controlando aquela aranha. Quando aquele demônio ele me olhava, irmãos, eu via a face daquele demônio. Aquele demônio, irmãos, assim, da boca daquele demônio começou a sair uma gosma, muito horrível, muito feia, muito nojenta. Aí quando eu via aquela porta aberta, o Senhor falava bem assim, agora fere esse demônio. Porque a porta estava aberta, né, irmãos? Ali o demônio deixou a porta daquela nave aberta. E eu peguei aquela espada, irmãos, e eu feri o coração daquele demônio. Aquele demônio, ele cai daquela nave, daquela aranha. E naquele momento, irmãos, quando aquele demônio, ele cai daquela aranha, aquela nave, aquela aranha, irmãos, ela começa a se desfazer, irmãos. E ali o Senhor me deu a vitória.
Amém, irmãos. Essa foi a minha experiência. Graça e paz, irmãos. Eu queria contar uma experiência muito bonita que eu tive hoje à tarde. E esse tipo de experiência eu ainda não tinha tido. Eu estava lendo um estudo que a Shalom estava dando. E aí, quando eu comecei a ler na Bíblia, João 15, aconteceu algo bem diferente, porque quando eu estava lendo a palavra, eu comecei a ouvir a voz de Jesus falando o que estava escrito ali. E aí, quando eu ouvi a voz dele, eu simplesmente apaguei. Eu fui ali como se fosse arrebatado ali, porque eu sabia que eu estava inconsciente. Só que eu comecei a sentir uma presença muito forte, assim, do Senhor, muito forte. Começou a dar tipo como se fosse uma luz, um clarão ali, muito forte. Eu senti uma paz muito, muito, muito forte. E aí, de repente, quando eu vi, eu já estava dentro de uma nuvem. É igualzinho uma nuvem mesmo. E só que daí, ali dentro, eu estava com uma roupa toda branca e tinha mais ou menos umas 8 pessoas, mais ou menos. E 2 pessoas que eu reconheci foram essas 2 irmãs aqui que estavam ali junto comigo. E nós estávamos todos andando em fila e o anjo levava nós para algum lugar. E quando eu fui ver, nós estávamos andando assim sobre a terra, como se fosse a terra. Só que a gente estava andando para um lado e vinha vindo outras pessoas, só que elas eram do mal, que nem eles estavam fazendo tipo algum trabalho. E eu entendi que porque quando nós estávamos passando assim enfileirado, eu era o último da fila. Aí aquelas pessoas que estavam vindo de lá para cá, elas pegavam e falavam assim: olha, esses daí são daquele lá, ó. E aí, só que daí vinha um outro mais forte entre eles, querendo enfrentar a nossa fila. Tipo assim, como se fosse um enfrentamento de autoridade ali, para ver quem é que tinha mais autoridade e para ver quem é que tinha que baixar a cabeça para quem ali. E aí aí uma hora chegou a vez dela ali passar, aí eles chamaram uma outra ali, e aí ela pegou, enfrentou assim, né, enfrentou aquela outra pessoa que estava ali, e aí daqui a pouco, quando foi ela assim, o anjo pegou e levou elas, e aí era a minha vez. Aí o Senhor me deu uma autoridade, eu senti ali algo forte assim dentro de mim. E aí eles pegaram e não fizeram mais nada e saíram fora da nossa frente. Só que nisso eu fiquei sozinho aqui e eles já estavam indo para uma outra, tipo como se fosse uma nuvem. Tinha uma separação e eles estavam já alto assim, aquele pessoal. E aí eles falavam: aqui, irmão, nós estamos aqui, vem cá, vem para cá, irmão, vem para cá. E aí eu falei com o Senhor assim: Senhor, como que eu vou ir até lá? Como que eu vou subir até lá? E aí eu estava assim, deitado, e o Senhor pegou e falou assim: ó, usa essas asas. Aí eu fiz assim, e eu vi as asas assim, as asas eram grandes, como daqui até lá no irmão, eram 2 asas bem grandes. E eu falava assim: mas Senhor, eu não sei como que eu uso isso daqui, como é que eu faço? Aí ele pegou e falou assim para mim, movimenta assim, faz assim. E quando eu fiz esse movimento, realmente as asas começaram, eu comecei a voar e ir lá onde estavam os irmãos. Só que eu não sabia controlar ainda as asas. E aí as irmãs assim, aqui, e eu falava assim: aonde? Aí quando elas estavam baixo, eu veio muito alto. Eu peguei e falei assim: ó, pega minha mão aí, guri, porque eu não consigo controlar isso aqui. E aí eu consegui ficar junto com elas lá na outra nuvem. E foi uma experiência muito linda, nunca aconteceu isso comigo ainda. É isso aí que eu queria dividir com os irmãos, amém? Quando a apóstola veio ministrar em mim, né, apareceu um anjo para mim e eu fazia uma pergunta para ele e ele respondia que sim, né? E ele me levava até em cima dessa terra e ele me mostrava de cima, né, como estava a terra, e eu via algumas casas pegando fogo. E ele falava que o Senhor ainda tinha planos para essa nação, né? E ele falava que sobre o canal do YouTube, que ainda ia salvar muitas vidas, porque muita gente não dava crédito, mas tem várias pessoas que dão crédito, pessoas que querem se matar, que estão enfermas, e elas ouvem o canal e através do canal elas são curadas.
né? E antes de ele me levar, ele falava para mim, né, que ele falava, lembra dessa passagem, Lucas 20:11, não esqueça, né? Aí era que ele me levava, e agora eu vou ler o que ele falava em Lucas 11:20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E essa foi a minha experiência. Graça e paz, igreja. Eu vou contar a minha experiência de hoje, quando a apóstola ministrou em mim. Eu fiz a pergunta para o meu arcanjo de guerra, ele disse que sim. E ele me levou ao céu para me ver as maravilhas. Lá o céu, local que eu nunca vi, eu pude ver hoje. Eu fui até o Rio Jordão, eu fui também numa cachoeira. Eu corri numa rua cheia de pedras brilhosas e eu vi várias casas. E o Senhor falava assim, diz para a minha igreja, que todo esse lugar que você está vendo aqui, eu estou esperando eles para vir para cá. Tudo isso aqui é deles, tudo isso aqui é da minha igreja. E eu dizia amém. E ele falava bem assim, agora você vai ver a vida de uma pessoa, que ela é muito preciosa para mim. Aí eu fui, irmão. Eu entrei num terreiro de macumba, que era um feiticeiro de alto nível que estava fazendo para essa mulher, para ela ficar louca. E eu comecei a destruir. E depois eu comecei a ir para a guerra. Irmão, eu fui para a guerra com tanta fúria, porque eu via 3 demônios lá naquele local que eu tinha recebido esse trabalho para ela. E eu comecei a guerrear. Eu guerreei contra um dragão de uma cabeça. Eu guerreei, sabe, irmão, assim como eu nunca guerreei na minha vida. E parecia que era uma guerra que não tinha fim para mim. Cada vez que eu guerreava mais, o arcanjo, os anjos que estavam comigo me davam mais força, me ajudavam. E o anjo sempre dizia, ela é preciosa para o Senhor. Não deixa. E eu começava a guerrear. Teve uma hora que eu cansei, mas os anjos me levantaram. Ele disse, ainda não acabou, ainda tem mais um. Aí eu comecei a ir de novo para a guerra. Aí eu perguntava do meu arcanjo, não vai acabar, não vai ter fim. Ele disse bem assim, você precisa destruir, porque eu ainda não tinha conseguido destruir. Ele falou, você precisa destruir essa obra de feitiçaria que foi feita para ela de alto nível. E eu consegui entrar lá, eu consegui destruir, irmão. E os anjos me trazem de volta. Aí depois eu vou para a sala de renovo. E na sala de renovo o Senhor fala muito comigo lá. Aí ele começou a pregar para mim na palavra. Ele dizia bem assim, que é algo que ele me deu, não é para me questionar. Não é para mim pensar o que as pessoas vão falar ou vão pensar de mim depois. Mas ele deu para me ajudar vidas. E eu começava a chorar. E ele dizia bem assim, eu te levantei, eu te botei naquela igreja. E o dom que eu te dei não é teu, é meu. Então não questiona nada. Não pensa nada. Só faz o que eu pedi para te fazer. E eu disse amém, Senhor. Amém. Aí ele me leva para eu ver outras coisas, irmão, que eu não posso falar, que é muito pessoal. E foi isso minha experiência. Amém, graça e paz. Minha experiência de hoje foi que a apóstola ministrou em mim e eu senti a presença do Senhor. E o Senhor falou muito comigo e eu falando, e parecia que a gente estava tendo uma conversa ali. Era uma coisa muito, eu sendo cheia, eu querendo mais. E até que eu não conseguia mais ficar em pé. Aí eu me ajoelhei e comecei a falar com o Senhor. Uma língua que só eu e Ele ia entender, sabe? E chegar na hora, parecia que eu estava assim, amados, parecia que eu não estava mais aqui, eu estava em outra coisa. Aí eu via bem leve, sabe, aquela voz leve assim, Senhor, leva ela em experiência. E eu olhava assim,
mas onde eu tô, aí aquela voz leve, sabe? Aí na hora eu vi que era a minha apóstola que estava falando. E quando eu pensei, eu falei, mas eu ainda tô aí em pé. Aí o anjo falava bem assim, o teu espírito já está aqui comigo, mas lá o teu corpo ainda está em pé. Aí eu, chegar na hora, eu já fazia logo a pergunta pro anjo. E ele respondia que sim. E foi quando ele me levava até o céu e me restaurava, porque eu estava muito assim, amados, eu não conseguia ir para a guerra direito, e o Senhor me restaurava de novo. E chegou na hora, ele me falava algumas coisas que era para mim mesmo, e falava bem assim para mim que ele ia nos ajudar, e não ia ser um homem, mas sim ele. Aí eu falava, mas Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou bem assim, é porque tem muita gente, filha, que acha que eu não falo com eles. E eu falei, Senhor, como assim? O que o Senhor quer me dizer? Aí ele falava bem assim para mim, que muita gente acha que é coisa da cabeça. E o Senhor falava para mim que ele estava revelando muitas coisas em pensamento para pessoas. Eu não sei o que é, amados. Ele falava bem assim para mim que era coisas importantes e pessoas estão deixando passar pensando que é delas, mas não é dos próprios Senhor. E o Senhor mandava falar isso para a igreja, que falar que qualquer coisa tem que pedir sim confirmação, mas não guardar para si, sim compartilhar com uma pessoa que sabe que ela vai te ajudar aqui, naquilo. E o Senhor falava bem assim para mim que tem certas coisas que as pessoas sabem que é da parte do Senhor, mas não compartilha com medo e com vergonha. Aí eu já vi que era para mim aquilo, porque eu tenho muita vergonha. Aí o Senhor falava para mim que não era pra gente ser tímidos e nem com vergonha de falar algo que o Senhor passa para nós, passar para a igreja. Aí, chegar na hora, ele me levava até as salas das armaduras e eu pude ver, mas contemplar todas as minhas armaduras, sabe, na minha casa. E eu vendo aquilo, amados, eu ficava tão feliz, e eu pegava e o anjo permitia que eu escolhesse a armadura. Aí eu escolhia, aí quando eu pegava, assim, ele começava a me ajudar, porque eu não sei botar, ele me botava a minha armadura e eu ia. E eu ficava assim, muito assim, parecia que era a minha primeira vez, e eu queria porque eu queria guerrear. E eu com uma vontade, sabe, mas e quando eu fui... Aí eu fui pra guerra e eu vi aqueles demônios e parecia, eles zombavam de mim, sabe, amado? E eu não tava nem aí, eu só queria vencer aquilo. E eu falava pro Senhor que eu queria guerrear pela igreja também, pela uma pessoa específica, e o Senhor falava pra mim que eu ia guerrear. E quando eu começava a guerrear, aí sei que eu pegava assim, aí eu ia pra nave, o anjo me botava numa nave, mas só que não deu muito certo na nave, que eles invadiram a nave, e eu com muita raiva, mas porque eles pegavam o volante e iam pro lado, e estava descontrolando tudo, o controle, e eu tentando ficar certo, eles botavam pro lado, e eu ficava com muita raiva, e eu gritei assim, solta! Aí ele falava bem assim pra mim, eu não vou soltar, tu não manda em mim. Aí eu ficava com muita raiva, aí eu peguei, aí eu falei assim, se eu sou mesmo serva do Senhor, eu profetizo uma espada que eu vou cortar esse demônio. Aí do nada mais apareceu uma espada e eu consegui matar ele. Eu fiquei com muita raiva, mas mesmo assim tinha muito invadindo a nave. Aí eles começavam a tentar me enforcar. Aí quando o Senhor me tira daquilo, da nave, me levava até... Eu nunca mais tinha pilotado o drone, aí o Senhor me levava até a cabine, eu pude pilotar o drone. E aquilo, amados, eu fiquei tão maravilhada. E com o drone era um drone novo, que ele tinha, tipo assim, parecia uma pessoa esse drone, e eles iam em terreiro de macumba, e ele mesmo, assim, sabe, escavava e desfazia, assim, as obras. E eu pude fazer isso só controlando num controle, e era muito legal. E eu lá controlando, e eu desfazendo as obras de macumba que fizeram aqui para a igreja. Aí o Senhor me levava até o céu e me falava coisas especiais, e foi essa a minha experiência.
Queria contar uma breve experiência que eu tive hoje. Fazia uns 2, 3 dias que eu não estava sentindo nada, eu sentia que algo estava impedindo de eu sentir algo do Senhor. E aí eu até comentei com a apóstola hoje, antes de ir para a oração. E assim eu fui orar, né? Só que aí começou a me dar um sono muito forte. Um sono muito forte mesmo. Aí eu fui lá no banheiro e falei, meu Deus, me ajuda. Aí eu comecei a orar, falei, meu Deus. Falei pro Senhor que eu não queria que nenhum mal me tocasse, que nenhum demônio me tocasse, que eu preferia guerrear com o demônio do que ele me tocasse, né? E aí eu estava ali adorando ao Senhor quando a apóstola ministrou sobre mim. E aí eu comecei a sentir como se uma força começasse a vir sobre mim, uma força, mas não é força maligna, não. É uma força, assim, que eu ia guerrear mesmo. E nisso eu comecei a guerrear. E teve uma hora que eu me senti muito cansada. Nisso eu fiquei falando assim, Senhor, eu estou muito cansada, meu Deus. Sendo que eu sentia que tinha muito demônios, que tinha muito demônios para guerrear ainda. E aí foi quando eu peguei, acho que é nave que fala, né? A nave, eu comecei a guerrear com a nave porque eu estava muito cansada. E ainda tinha muitos demônios para guerrear. E aí eu guerreei. Quando eu tinha terminado a guerra, e aí eu voltei, né? Aí eu voltei com uma dor insuportável, que eu não estava aguentando, estava passando mal. E aí foi quando a apóstola ministrou novamente sobre mim. E eu senti uma paz, eu senti como se essa dor tivesse indo embora. E quando acordei, a dor já tinha desaparecido. E essa foi a minha experiência, amém? Graça e paz. Eu tive um monte de experiência, mas eu só vou contar 2, uma que completou a outra. Que o Senhor lhe falava, né, que ele ia começar a usar essa geração e que ele ia distribuir dons muito lindos para as pessoas aqui da igreja. E eu começava a olhar, o Senhor disse que ele ia começar a trabalhar dentro do ministério. Falei tanto com os irmãos, enquanto a trazer coisas novas para dentro da casa do Senhor. E o Senhor disse que esse lugar ia ser um lugar de adoração e que todas as pessoas que viessem para cá iam querer voltar de novo. E ele dizia que esse ia ser um lugar cheio da glória de Deus e que ia se expandir para todos os lugares do mundo. Em que as pessoas não iam entender como isso aconteceu por causa de um ministério tão improvável, que as pessoas não acreditavam. E ele dizia bem assim que através da sua vida, você que está aqui na oração, ele disse bem assim que ele ia usar você para fazer missão e trazer as pessoas para o reino de Deus, que muitos aqui iam ser ganhadores de alma. E ele pegava, ele me levava no céu, o anjo do Senhor. E eu fiz a pergunta para ele de novo na segunda experiência. Aí ele pegava, ele começava a dizer que ia começar a entrar gente por aquela porta e ia sair curada, por causa que tem alguém que ora, tem alguém que busca e paga um preço para ver isso acontecer. E o Senhor dizia bem assim que esse povo está aqui na oração todos os dias, independente do cansaço, da dor e do sofrimento, de tudo que as pessoas têm passado, elas permanecem em pé. E o Senhor dizia bem assim que nem sempre os apóstolos vão estar aqui, mas o Senhor ele vai estar, e que a gente não vai sempre poder contar com os apóstolos, mas sim com o Senhor, que é o dono da obra, e ele ia estar na frente de tudo, então que ele ia usar cada um de nós. E foi essa a minha experiência de hoje. Paz seja Jesus a todos, amém? A experiência que eu tive hoje não foi boa, não. Depois que ministraram sobre mim, os 6 anjos que me acompanham apareceram. E um deles ficou de frente para falar comigo. Eu fiz a pergunta para todos eles concordaram em responder que sim. E aí eles me levaram num lugar, eles não falaram nada dessa vez. Toda vez eles falam assim, meu pai me te espera, ou alguma coisa assim. Dessa vez eles não levaram nada. Não falaram nada, eles só falaram que eles iam me levar um lugar onde o pai dele permitiu me levar. E aí foi começando a escurecer, e eu fui começando a ficar com medo, e foi escurecendo e eu ficando com medo. E aí eu apareci num lugar como se tivesse diversas montanhas. E no meio dela tivesse um buraco bem profundo.
E sobre essas montanhas escorria assim, lava de fogo. Eu pensei até que era um vulcão, mas não era. E eu fui descendo e foi esquentando e foi esquentando mais. E aí a gente desceu até o final. E os 6 anjos todos os tempos comigo. E quando chegou lá no final, era um lugar completamente cheio de larvas de fogo. E diversos corpos de gente, pedaços, eu vi um pé, eu vi uma cabeça, eu vi até uma orelha, eu vi diversos pedaços de corpo de gente espalhado por todos os cantos. E aí eu vi como se fosse uma cela de bandido, só que ela tava bem no meio desse negócio de lava. E não tava tocando na lava, tava preso em uma corrente. E não dava de ver de onde essa corrente vinha. E tinha diversas pessoas lá dentro. E aparentavam ser pessoas cristãs. E os demônios do lado de fora, eles ficavam enfiando lança só na cabeça, só na cabeça. Eles enfiavam e puxavam, enfiavam e puxavam. E só me dava vontade de chorar. Inclusive até agora eu tô com vontade de vomitar, alguma coisa assim estranha. E eu não conseguia falar nada, nem pensar em nada. Só chorar e pedir misericórdia pro Senhor me tirar dali. E o anjo falava assim: tu sabe por que eles estão aí? Eu falava que não. E eles falavam que é por causa da timidez que eles estão aí. Que ele falava que tinha pessoas que estavam lá, que o Senhor já tinha mandado fazer certas coisas e não fizeram. Tinha pessoas que teve mandado de pregar e não pregou. Teve pessoas lá que recebeu mandado de evangelizar certas pessoas e não evangelizaram, e diversas outras coisas. E eles continuavam a furar a cabeça dessas pessoas, e elas iam caindo. E hoje eu também falava que aquelas pessoas estavam lá por causa da vergonha e porque elas tinham muito medo. E elas não confiavam no Senhor. Eu não entendia porque ele falou isso, que elas não confiavam no Senhor. E ele falava que na própria Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ele falou que se eu não mudar esse meu jeito, eu vou para lá também. Se eu não deixar a timidez de lado, eu vou para lá também. E eu acredito que isso não serve só para mim, mas para todas aquelas pessoas que também têm timidez. E depois ele me trouxe de volta. E foi essa a minha experiência. Hoje a apóstola ministrou em mim. Eu fiz a pergunta, o anjo apareceu, fiz a pergunta a ele, disse que sim. Aí ele disse: eu vou te mostrar algo que o Senhor mandou te mostrar. Eu falei: amém. Aí ele me mostrava uma escada. Aí naquela escada eu via um coração bem grande. Aí ele estava dividido assim no meio assim. Não era para me subir a escada, era só para me ver. Aí aquele coração do lado esquerdo ele estava preto e do lado direito ele estava branco. Aí aquele coração vinha como se ele estivesse descendo aquela escada. Uma escada bem brilhante, assim. Aí quando o coração chegou bem pertinho de mim, assim, ele sumiu. Aí vinha descendo alguém bem brilhante, assim, naquela escada. Vou te mostrar algo. Aí eu fui numa sala branca. Ele disse que eu tinha que ser renovada. Aí eu voltei de volta para lá. Agora tu olha pro teu lado direito. Aí eu olhei pro lado direito. Ele disse: olha o poder da adoração. Aí ele mostrava assim, cada adoração que vinha, me tirava aquela máscara de maquiagem. Tirava, aí começava a brilhar, ficar dourada. Aí tirava o batom, começava a brilhar e ficava dourada. Aí vinha no brinco, ele tirava o batom, aí começava a brilhar.
E isso não era em mim, era em um monte de pessoas assim que eu não sei quem é, eu não conheço. Aí ele vinha e tirava, soltava o cabelo estava amarrado assim, rabo de cavalo, e soltava. Eu fiquei me perguntando, mas isso não é em mim. Não, não é em você. Ele dizia, não é em você. Aí ele dizia, mas olha o poder da adoração. Aí quando eu olhava, aquelas pessoas, elas não estavam mais brilhando. Só começava a brilhar quando começavam a tirar esses atavios. Aí quando eu vi, ele disse, olha mais um pouco. A escada apareceu. Aí aquele ser branco bem brilhante que vinha descendo, pegou aquelas pessoas e subiu a escada. Essa foi a minha experiência. Paz, igreja, eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando a apóstola ministrou em mim, meu arcanjo de guerra veio, eu fiz a pergunta para ele, ele disse que sim. E eu fui ao céu, eu fui passear um pouco no céu, fui na sala de renovo, que eu estava sentindo muitas dores na costa. E lá o anjo do Senhor, ele fala algo que ele disse que eu tinha que passar para a igreja. Ele disse que a igreja tem que buscar mais na palavra, porque tem muito falso profeta. E eu perguntava dele assim, como? Ele falou assim, não adianta você vir só para oração, você tem que ler mais a palavra, você tem que se dedicar mais à palavra. E ele falava algo, ele disse assim, diz para a igreja que os falsos profetas estão aí, e eles vão querer entrar em lugares onde tem acontecendo alguma coisa da Shalom. Ele falou bem assim, células. Ele não só daqui de Manaus, mas aonde está tendo células da Shalom, vai querer aparecer um profeta para querer falar algo. Mas ele mandou dizer que não é da parte do Senhor, é um falso profeta que vai querer passar a revelação que não é da parte do Senhor. E eu dizia para ele assim, eu perguntava dele, eu falei bem assim, mas como? Ele falou bem assim, por isso que eu estou dizendo para a igreja ler mais a Bíblia, que ela tem que conhecer mais a Bíblia, se dedicar mais à palavra, para que não venha deixar ser enganado. Aí eu disse amém. Aí ele falou bem assim, eu vou te mostrar só uma pequena cena. Aí ele me mostrava uma cena, mas não era aqui, era num local onde estava tendo uma célula, que chegava um homem e ele simplesmente entrava e começava a tocar nas pessoas, só que as pessoas elas não estavam na unção, elas se manifestavam por causa daquele homem. E ele dizia, isso aqui, se a igreja não vigiar, pode acontecer. Aí ele falou bem assim, agora eu vou te levar numa cena onde você viu logo cedo. E eu via essa cigana, mas o Senhor não permitia eu guerrear com ela. Ele dizia que eu só ia ver ela, mas ele não ia permitir eu guerrear com ela, porque era algo que ia acontecer para livramento dessa pessoa que ele tinha me mostrado no começo. E foi isso, irmão, minha experiência. Graças a paz. Minha experiência de hoje, irmão, para mim foi maravilhosa. E a apóstola, ela ministrou sobre a minha vida. Ela estava orando para que o Senhor ele me renovasse, não só com dom de arrebatamento, mas com uma variação de línguas. Bom, ali naquele momento que ela estava ministrando, eu estava falando uma língua que eu nunca tinha falado na minha vida. E eu entendia o que eu falava, entendeu? Eu entendia o que eu estava falando ali, mas cada palavra que eu estava falando, parece assim que entrava para dentro de mim e enchia cada palavra que entrava, parece que enchia assim dentro de mim. E depois começou a pegar um fogo no meu pé
que eu não conseguia ficar parado. E era um fogo, irmão, um fogo. E aquilo ia me enchendo de glória. E teve uma hora que eu já não lembro mais de nada. Eu não ouvia mais ninguém. E naquele momento que eu estava ali, desceu um anjo, mas só que eles estavam brilhando como eles nunca brilharam, viu? Era uma luz tão branca que eu não conseguia olhar, nem para pegar na mão, não conseguia ver. E eu olhei, eu fazia a pergunta para ele, respondia, e eles me levavam para o céu. E eles me levavam num lugar onde eu nunca tinha ido antes. Era um lugar, irmãos, assim, que era umas colinas, e era um lugar muito lindo, muito mesmo. Eu via nessa colina, de cima dessa colina eu via uma cachoeira e descia uma água dela. E essa água era muito limpa. Eu ficava observando aquela água lá de cima. E rapidamente assim, eu olhava para o meu lado de novo e eu via uma pessoa. Eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa. E essa pessoa começava a falar comigo. E ele começava a falar daqui da igreja. E eu perguntava assim: o que tu está fazendo aqui? Ele falava assim: eu venho para cá toda noite. Eu falava para ele: mas tu veio fazer o quê? Ele falava: eu venho observar vocês. Observar? Como assim? Ele fala: eu venho para cá toda noite assistir o que vocês estão, e eu vou fazer lá embaixo. E eu perguntava dele: e o que tu estava achando da oração? Ele falava assim: eu me agrado dessa oração. Não só da oração, mas também dos cultos. Toda noite eu assisto vocês lá embaixo, orando. E ele falava que ele se enchia de alegria. E depois ele falava assim: vocês pedem algo, e daqui de cima eu mando lá para baixo, quando vocês pedem. E eu ficava sem entender. E ele falava assim: tu tá vendo tudo isso aqui? Eu falava assim: é um lugar muito lindo. Ele falava: tudo isso aqui é de vocês, está esperando vocês. Um dia você vai estar aqui de novamente. E depois eu olhava de novo, irmão, eu via vários anjos ao redor daquela colina. E eles tudo de joelho, e eles começavam a falar: santo, santo. E eu ficava sem entender ali naquele momento. Eu olhava para aquele ser de novo, para aquele homem, e eu olhava para aqueles anjos, e eu falava assim: é o Senhor? Ele falava: sim. Eu falava: mas a gente nunca consegue ver como é um corpo no Senhor. Ele falava assim: mas você não consegue olhar o meu rosto. Eu deixei você ver para ver como é que é. Você não pode me tocar, mas você pode ver. Assim como você vê os anjos quando eu mando lá embaixo, quando eu desço naquele lugar, eles andam ao redor de vocês, e vocês ali naquele momento de olho fechado, vocês não sabem o que ele está fazendo, mas eles estão ali numa guerra atrás de vocês. E naquele momento ele falava assim: eu vou te mostrar algo novo, como tu nunca viu. Eu falava: tá bom. Ele abria uma tela na minha frente. Ele falava assim: você conhece esse lugar? Eu falei: não, eu não conheço esse lugar. Ele falou: tu tem certeza? Eu falei: sim, senhor, eu não conheço esse lugar. Ele falou: olha novamente, você já viu esse lugar, mas você ainda não foi, mas você já viu. E eu falei: mas como? Eu não conheço esse lugar. Ele falou: você lembra que vai ter um seminário? Eu falei: seminário aonde? Ele falava: em Curitiba. Esse lugar aqui, aonde eu vou fazer muitas coisas acontecer.
E aí eu fui me lembrando, irmão, de algumas fotos que eu tinha visto no grupo que os pessoal jogaram lá. E eu falava assim, eu estou começando a lembrar de algumas coisas, de algumas partes. Ele falava, pois é, eu vou te mostrar algo que vai acontecer. Eu via, irmão, a apóstola ministrando. E quando ela estava ministrando ali, naquele momento ali, começava um mover tão grande, que eu via a glória de Deus descendo naquele lugar. Eu via descendo assim, como se fosse uma luz. Não era anjo, mas era uma luz descendo naquele lugar. E eu via ali aquelas pessoas rodando, eu via pessoas falando em línguas, eu via pessoas ali fazendo várias coisas, irmãos. E naquele momento ele falava assim, eu vou descer. E eu via ele no meio daquele lugar. E ele começava a andar ao meio daquelas pessoas. E quando ele começava a andar no meio delas, ele pegava assim, irmão, na mão e rodava. E essa pessoa era tomada pelo Espírito Santo. E ali, irmão, parece assim que quando ele pegava numa, essa pessoa que saía rodando já barrava na outra e começava a ter uma glória muito grande. E eu via depois ele bem atrás da apóstola, e ele falava assim, eu dei todas as palavras para eles. Eu mostrei todos os ensinamentos, foi eu que dei para eles, toda a palavra. E essa palavra que eu dei para ela, muitos acham que já estão fazendo a minha vontade, mas lá eles vão saber que ainda não estão fazendo verdadeiramente. E cada palavra que sair da boca da minha serva, ou do meu servo, ele falava, que vai ser como um renovo para aquela pessoa, vai ser assim como se caísse uma escama dos seus olhos. E ele falava assim para mim, mas não acabou. E eu via, irmão, essa mesma água que eu via na cachoeira, eu via tipo um riozinho assim, tem um córrego de água. E ele falava assim, aqui que vai acontecer tudo. Eu via algumas pessoas entrando dentro d'água, irmão. Eu vi isso só uma vez, que foi no meu batismo, que eu vi uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo naquela hora ali. Irmãos, eu via algumas pessoas entrando dentro daquela água e já saía diferente. Era gente sendo batizada depois, ela vinha batizada com o Espírito Santo. E eu via aquele algo maravilhoso dentro daquela água. E ele falava, aquela mesma água que corre naquela cachoeira, ela vai cair aqui. E vai começar a ser lavado. E ele me arrancava de lá de novo, ele falava assim, pois agora tá bom, você já pode ir. E eu questionava, eu falava assim, eu não quero ir, me deixa mais um pouco. Ele falava, não, você já tem que ir. E foi essa a minha experiência mesmo. Graça e paz. Minha experiência de hoje foi que a apóstola ministrou em mim. E eu fui no arrebatamento, faço a pergunta para os anjos, ele responde que sim. E o Senhor me levava até o céu. Aí chegava na hora, o Senhor falava para mim que ele ia me questionar algumas coisas, que era para mim passar para a igreja. E que eu tivesse dúvida era para me perguntar. Eu falei, tudo bem. Aí ele começava a questionar algumas coisas aqui na igreja, que muitas pessoas estão perguntando dele. Não sei se pergunto mesmo, mas eu sei que ele falou isso para mim. E ele falava para mim que ele ia falar sobre duas coisas, que muitas pessoas estão acabando com as pessoas. E uma era casamento. Aí eu olhava assim, aí eu questionava, Senhor, eu não quero saber sobre casamento, porque primeiramente eu não sou casada, e era melhor se eu revelar uma pessoa que era casada. Eu falava pro Senhor, ele falou, não, é para você mesmo que eu quero falar isso. Aí ele começava a me lembrar, amados, porque eu tenho um certo problema de memória, eu esqueço as coisas muito rápido, às vezes, coisas importantes eu esqueço, às vezes.
As pessoas têm que me lembrar. E o Senhor me lembrava de uma experiência que eu tive sobre isso, casamento. Foi muito tempo que ele falava que ele começava a me mostrar a experiência que eu tive. E ele falava bem assim, que muita gente ouviu, mas não acreditou. Que era isso que estava estragando o casamento, que era a tecnologia. E muita gente ainda está questionando, porque seu casamento está acabando, porque está tudo indo errado. E ele falava para mim que era por causa disso, de celular. E o Senhor já tinha falado isso. E as pessoas ainda estão questionando isso. E o Senhor mandava eu falar que as pessoas, por não abrir mão disso, elas estão acabando com o casamento delas, estão destruindo algo que o Senhor botou lá para elas, um par lado a lado. E as pessoas não aceitam aquele par. Porque o Senhor falou que um casal é um só. E as pessoas não querem isso. E o Senhor falava para mim que por causa dessa arrogância que muitos casais têm, o Senhor falou que muitos deles vão para o inferno e vão acabar com algo que o Senhor fez. E o Senhor falava para mim que um casamento foi Ele que uniu. E ninguém se separa. E o Senhor falava bem assim para mim que as pessoas, Ele já tinha pedido o celular das pessoas, desses casal. Eu não sei quem é, mas sei que Ele falava assim sobre casal. E ele falava assim que ele pediu o celular e as pessoas não querem dar, porque ele falou já para essas pessoas que está estragando o casamento dela, mas elas não querem aceitar. Aí ele falava bem assim, eu falava, mas Senhor, que brecha, tanta brecha que é no celular que o Senhor está pedindo tanto desses casal. E ele falava bem assim para mim, filha, conversas que não me agradam, vídeos que não me agradam. E muitos deles estão amando o celular em vez de amar suas esposas. E suas esposas estão amando o celular em vez de amar seus maridos. E eu falava, misericórdia. Eu olhava assim para o Senhor e o Senhor falava bem assim para mim. O amor esfriou. E o Senhor falava bem assim para mim. Mas hoje, pessoas que estão pagando o preço, eu estou restituindo o casamento. Mas eu quero que elas saibam de uma coisa, que quando eu peço, é para elas abrirem mão. Por um bem maior. Não é por mal, mas é por um bem maior. O Senhor falava isso para mim. E eu ficava olhando em cima, e eu falava bem assim, meu Deus, Senhor, que tanto esse amor que as pessoas antes sentiam, por que está esfriando? E o Senhor falava isso por causa do orgulho. As pessoas acham que são mais do que as outras e está esfriando. E o Senhor falava bem assim, por isso que muitos eu estou tirando o dom e estou entregando para as outras. Por isso que eu falo, filha, tem que ser humilde de coração para poder ter o que eu quero dar. Aí eu ficava aquilo, aí o Senhor começava a me lembrar da experiência que eu tive aqui. Aí eu comecei ele lembrando e eu confirmando, né, que eu começava a lembrar. E o Senhor falava bem assim que muita situação que Ele mostrava para mim estava acontecendo agora. E eu falava bem assim, meu Deus, Senhor, e como que essas pessoas vão conseguir restaurar o casamento delas? O Senhor falava assim, botar o joelho no chão e renunciar ao que eu quero que elas renunciem. Aí tá, o Senhor me falava mais outras coisas. Aí quando Ele falava o segundo ponto que Ele queria tratar, que era sobre assim, o culto. O Senhor falava para mim que muitas pessoas só estão vindo para o culto para adorar, mas na hora da palavra não querem prestar atenção. Porque acham que o culto só dura na hora que acaba o louvor. E na hora da palavra elas não querem parar para ouvir e sentar. O Senhor falava para mim que era a parte mais importante, era a parte da hora da palavra. O Senhor falava que o louvor é para a gente atrair a presença do Senhor. E a hora da palavra é para a gente sentir aquilo que o Senhor quer nos entregar. E o Senhor falava para mim que muita gente não está nem aí mais para a palavra, só querem ficar conversando. E o Senhor falava isso para mim. Aí eu questionava com o Senhor, falava bem assim, mas Senhor, quem são essas pessoas? O Senhor falou, não, mas eu não vou te falar. Eu estou falando algo que eu quero tratar com a minha igreja. E não é só aqui na Shalom, não, é com outras igrejas. Aí eu falava assim, amém, Senhor. E o Senhor falava assim que eles chamam uns para levitas, outros para dançar, outros para pregar. E muitas pessoas não estão aceitando isso. Então, só querendo assim ser. O Senhor falava para mim que isso Ele não se agradava. Aí ele chegava na hora, a gente conversava mais um pouco com o pessoal lá.
E ele permitia eu poder ver, amados, a minha casa. E eu ia até lá, entrava, ver como ela já estava grande. Não como eu queria que tivesse, mas estava muito bonita. Uma coisa que eu falei, Senhor, eu queria que tivesse uma decoração assim, tá melhor do que eu pensei. E o Senhor falava para mim que o meu pensamento não é o dele, os meus planos não são os dele. E eu ficava com aquilo, e ele falava assim para mim, coisas que você pensa que vai acontecer, eu tenho algo maior para você. Aí eu falava só amém, eu falei que eu estava pensando pequeno enquanto o Senhor estava pensando grande. E ele falava, é isso mesmo. Aí quando chegava na hora, amados, eu pude conversar com o anjo da igreja, Shalom, né, o anjo da igreja. E ele me falava algumas coisas, tipo assim, como posso falar, ele me direcionava, me ensinava algumas coisas. E quando eu conversava muito, mas o Senhor lá me instruindo e eu conversando muito com o Senhor. E quando ele me bota na guerra, eu boto pra guerra. Aí chegava na hora, mas aí eu ficava só na minha mente, com o que eu vou hoje? Com que arma eu vou? Aí quando eu olho assim, eles tiravam tipo uma lona de cima. Quando eu olhava uma moto, aí eu não acredito que eu vou guerrear de moto. Aí eu olhei e falei, Senhor, eu não sei dirigir não. Eu não sei dirigir moto não. Aí o Senhor falou, mas eu vou te dar discernimento para te saber como controlar. E a moto, mas não é moto, essa é moto normal, é uma moto muito diferente, tinha um monte de botão, um monte de bomba, assim, tipo arma. E quando eu apertava elas assim, tipo assim, elas atiravam por si próprias, só apertar um botão que já ia. Eu peguei, sentei na moto, aí eu falei, Senhor, me dê um discernimento, porque eu não sei fazer isso. Aí quando chegava na hora, mas eu começava. Aí os demônios, eles ficaram com muita raiva, sabe? Eles falavam, não acredito, de moto. Eu não acredito, essa moto, não. Aí eles querendo me atingir. E parecia que tinha tipo uma bola, mas que quando pegava assim, ia de volta. E não deixava tocar em mim. Era uma coisa muito legal, eu achei muito incrível isso. Eu nunca tinha visto. E eu pegava, eu tinha um botão no controle do pé, era tipo uma marcha. Aí tu botava na marcha e já ia direcionalmente a bomba num demônio. Eu apertava e saía tudo. E era uma coisa muito legal, mano. Não sei explicar pra vocês só vendo mesmo. Coisa muito engraçada. Aí eu peguei, aí eu falei bem assim, Senhor, eu quero profetizar algo mais pra ficar mais legal nessa moto. Eu quero um sensor de movimento, que qualquer movimento que atirasse. Aí foi, amados, e eu só dirigindo e a moto lá atirando, e eu só apontando assim. Uma coisa muito legal. E os demônios muito irados comigo, e eu tirava a graça ainda. Era muito legal, mas depois que acaba a experiência, que eu fiquei lá, aí eu pegava, né, e falava que eu queria deixar de novo a moto lá onde estava estacionada. Aí eu ia lá e eu via um monte de moto. E o Senhor falava pra mim que na minha próxima vez eu podia escolher qual moto eu queria, né? A cor. Aí eu falei, se for assim todo dia eu quero de moto agora. Aí eu chegou na hora, né? Aí o Senhor me levava até o céu e me falava, mas outras coisas. Foi essa a minha experiência. Graças e paz. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive hoje. Eu pedi para o apóstolo orar em mim, né? Que aí eu acho que ele orou, eu fui arrebatado, mas eu acho que ele direcionou para o anjo me levar a algum lugar, mostrar alguma coisa, não sei. Fiz a pergunta ao anjo, ele respondia que sim, mas só que ele dizia que o Senhor tinha mandado falar que o Senhor não queria mostrar aquilo que o apóstolo pediu hoje, ele queria mostrar outra coisa. Aí foi que ele me pegava e me levava no inferno. Foi quando eu via um pastor lá, que o Senhor falava que ele estava lá não, porque ele servia a Satanás, sim. Ele tinha, sim, era usado por Deus, mas por conta que ele era envolvido com a política, esse pastor, ele estava lá no inferno. Se ele morresse hoje, ele ia para lá. Aí também eu via um rapaz assim,
Aí o Senhor permitiu eu falar com ele, e ele falava que ele estava sofrendo lá muitos anos já, anos e anos e anos e anos e anos, desde a época de Jesus. E eu perguntava do anjo como é que era o nome dele, e ele falava que era Judas. Aí ele falava que ele se arrepende muito, mas só que já é tarde, do que ele fez com Jesus, que ele traiu Jesus e de ter tirado sua própria vida, né? Aí depois eu fui ao céu e eu ia num campo assim, aí tinha uma árvore um pouco baixa. Aí eu vi um rapaz sentado e do lado dele tinha um leão. Aí quando eu chegava para falar com aquele homem, aquele leão que falava assim, depois aquele leão foi querer falar comigo, só que eu não entendi o que ele falava em línguas estranhas, não sei. Aí depois aquele homem começava a traduzir o que aquele leão falava. Aí depois eu perguntei o nome daquele homem, aquele homem falava que ele era Moisés. Aí ele falava que ele tinha escutado a pregação do apóstolo hoje. Aí ele falou que era para a gente orar mesmo, sem cessar, que é para a gente ter uma intimidade maior com Deus e fazer obras maiores que ele fazia aqui na terra. Essa foi uma experiência. Amém, graça e paz. Minha experiência de hoje foi que o anjo aparece para mim e eu faço a pergunta para ele. Aí ele me leva até o céu. Aí depois ele diz para mim que eu ia conversar com um homem, que o nome dele era Davi. Aí depois disso eu não via mais o anjo, só via ele. Aí eu começava a conversar com ele. Ele ia contando sobre a história dele, tudo que ele passou aqui nessa terra. E ele começava a falar comigo sobre também adoração, sobre guerra. Aí depois disso, o Davi ele ia embora e o anjo aparecia de novo do meu lado. Aí depois o anjo ele me levava aqui na terra. Aí depois disso ele me levava dentro de uma sala, que eu não sei onde que era isso aí. Havia um monte de pessoas fazendo um monte de chip assim, do tamanho de um grande arroz. Aí eu perguntava pra ele o que era aquilo. Aí ele respondia pra mim que era o chip da besta. E ele disse pra mim que isso já tá chegando na terra, que ele já tá na terra, já em outros países, já tem pessoas usando esse chip. E ele falou pra mim que isso já vai chegar no Brasil e se espalhar pelo mundo todo. E ele disse pra mim também, pra igreja também buscar mais o Senhor, que é pra perseverar na presença dele, que ele já tá vindo buscar a sua igreja, que é pra sua igreja ler mais a Bíblia, buscar. E também ele falava muito isso também pra mim, que eu parei um pouquinho de ler a Bíblia. E ele falava que era para eu continuar a ler a Bíblia, porque eu não tinha esfriado já, tinha parado de ler a Bíblia. Que é para a igreja agora é buscar mais, porque o diabo ele tá furioso. Ele vai vir com os demônios mais fortes, que é para atacar a igreja e também atacar os servos do Senhor. E foi essa a minha experiência. Bueno, mi experiencia fue, yo estaba en mi casa, ya llegado de aquí de la oración, me acosté con mi hijo. Entonces comencé a soñar con el papá de mi otro bebé, que él está muerto. Hace 6 meses lo mataron. Porque estoy hablando divagado. Y él estaba en una parte que era como un edificio, pero estaba en construcción. Y habían personas sentadas así en filas, pero en sillas blancas, y estaban amarrados. Y sus bocas también estaban amarradas. Y yo le pregunto a él me dice, pasa, él me abre la puerta y yo paso. Y yo le digo, ¿y este lugar tan feo así? Y él me dice, aquí yo estoy. Era oscuro, pero las personas se podían ver. Y yo le digo, ¿y por qué ellos están así? Y él me dice, no mires hacia alrededor ni veas hacia atrás. Y yo voy caminando y a cierta parte
volteo. Y cuando yo volteo así, hay a un muchacho Cuando yo lo veo así, él tiene los dientes afilados, y su lengua era negra y era larga. Y yo lo veo que él trata como que de salirse de la silla, pero no podía, porque estaba fuertemente amarrado con una cadena. Y él me dice, corre, porque ya venían otros que se habían soltado. Corre. Yo subo y no eran escaleras, sino como así inclinado, y yo subo. Y él me decía, corre. Y yo le decía, pero te van a agarrar. Y él me decía, no, corre tú. Cuando yo trato de agarrarlo así y lo tapo, y él me dice, tú siempre vas a ser mi ángel, siempre vas a estar conmigo. Y yo le decía, pero ¿por qué te vas a quedar en este lugar? Y él me decía, es que yo estoy sufriendo. Y yo le pedí a Dios que lo sacara de ese lugar y lo perdonara de todo su pecado. Que él no merecía estar sufriendo tanto. Si sufrió mucho estando vivo, porque también de muerto tenía que sufrir. Y esa fue mi experiencia. A graça e a paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências, bastante experiências aí, com uma palavra que está lá em Isaías 59, do 1 ao 3, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Amém, irmãos? Muitas pessoas servem ao Senhor, de todo o coração. Muitas pessoas pagam um preço, muitas pessoas elas agradam ao Senhor com as obras, sabe, queridos? Agora, uma coisa é a pessoa fazer a obra do Senhor, a pessoa agradar a Deus através das obras. Outra coisa é a salvação. Amém, queridos? Muitas pessoas elas têm conquistado sua salvação nos últimos minutos de vida, nos últimos segundos. Nós mesmos, quantas e quantas vezes eu e a apóstolo já não fomos nas UTIs, já fomos nos hospitais, nas casas, em pessoas já que estavam já em estado terminal, e logo em seguida o Senhor levou, e essas pessoas hoje estão no céu, os irmãos em arrebatamento já viram, essas pessoas que já oramos assim nos últimos instantes para elas irem para o céu, e elas foram, elas se reconciliaram no leito de morte, como foi no caso aí da primeira experiência, que você viu aí, a irmã Ana Cássia falou sobre a Kathleen Kuhlman, inclusive tem uma outra experiência que está até aí no canal, que ela fala como foi para ela ser salva, apesar de ela não andar na doutrina, em algumas coisas, ela não andava 100% na doutrina, mas o Senhor mostrou que nos últimos minutos de vida ela, assim como outras pessoas também, o Senhor nos mostrou que obtiveram a sua salvação nos últimos instantes de vida. Irmãos, então nós vemos no caso do ladrão da cruz, nós vemos no caso de algumas pessoas que o mais importante é você morrer, vamos assim dizer, na hora da morte, estar livre de seus pecados. Nós sabemos que todos nós pecamos, a palavra de Deus fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos, o pecado é que vai fazer a diferença na vida da pessoa quando ela morrer. Nem todo mundo tem a chance, apóstolo, de no leito de morte, ter os seus pecados perdoados, ter alguém lá para orar, ou da pessoa ter a ideia de orar, de se reconciliar, de pedir perdão pelos seus pecados, de especificar também o pecado, que às vezes a pessoa vai pedir perdão pelo pecado, mas está usando ali um brinco, ainda está usando ali uma maquiagem ali, até no leito de morte. Eu já vi gente, testemunho falando sobre isso. Então, irmãos, onde é que eu estou querendo chegar? Você viu várias experiências aí, até meio de cunho pessoal da igreja Shalom, de guerras. Você viu muitas coisas aí, também recados para a igreja. Amém, queridos? Que serve também para a sua vida, para edificar a sua vida. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que tudo isso aí pode ter sido em vão, se qualquer um desses irmãos aí que são arrebatados, que vão no céu, que vão no inferno, que vão para a guerra, que tem essas experiências, eles morrerem em pecado.
Tudo isso pode ser em vão, irmão. Ainda assim pode ir para o inferno. Não é que seja em vão, né? Porque nós estamos sendo edificados. Mas, né, tem aquela palavra que diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, queridos? Então você ouviu aí experiências tremendas, experiências fortes, experiências poderosas. E sabe, queridos, é isso que Deus tem feito nesses últimos dias, um grande mover aqui na Shalom, e que tem também atingido outras cidades através dessa ferramenta, né? Muitas pessoas têm mandado experiências, muitas pessoas têm, né, aceitado Jesus, têm mudado de vida, né, apóstolo, através dessas experiências, não é isso? Sim, é isso mesmo, e a gente tem, na verdade, irmãos, é o que eu sempre tenho ministrado, que eu tenho ensinado, que eu tenho falado às pessoas que me ouvem, né? A primeira alma que nós temos que nos preocupar em conquistar para o Senhor tem que ser a nossa própria vida, né? Porque aí, como apóstolo, complementando a palavra dele, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, eu sempre tenho cuidado de falar para os irmãos que são arrebatados. Irmãos, tudo isso é um privilégio, eu digo para eles. Muitos queriam ter o que vocês receberam do Senhor. Então, valorize os dons que Deus te deu, cuide da sua salvação, cuide da sua vida espiritual, para que no dia do Senhor você não seja achado em falta. Eu tenho dito isso para o Senhor: Deus nos esconde em Ti, a ponto que o orgulho, que a altivez, as vaidades não entrem no nosso coração, porque não faria sentido algum receber tamanho poder, tamanho dom, se não fosse para salvar vidas, para ganhar alma, para salvar nossa própria vida no dia do Senhor, no dia da nossa morte. E eu tenho falado isso com propriedade, irmãos. Deus, ele tem sido misericordioso conosco, tem usado de bondade, de graça, e tem feito maravilha no nosso meio. E nós temos compartilhado esse mover com os nossos irmãos, porque o objetivo nosso é que o pecador se arrependa, que haja festa no céu, porque quando há arrependimento de pecado, há festa no céu. E que o Evangelho do Senhor seja anunciado, que o Evangelho da porta estreita seja proclamado e todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Amém, apóstolo? Amém, queridos. Então, que Deus abençoe você. Espero que essas experiências tenham edificado algo na sua vida. Eu sei que muitas coisas parecem absurdas, mas é o avivamento dos últimos dias. O Senhor tem preparado guerreiros, né, para adentrar nas regiões celestiais, e assim tem desfeito, né, trabalho de feitiçaria, né, temos feito processos de libertação, né, num nível mais profundo, num nível mais elevado. Então, que Deus te dê graça, te dê sabedoria, né, e que realmente, como diz a palavra, transformável pela renovação do vosso entendimento. Amém, queridos? E é isso. Vamos orar, apóstolo? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por cada vida, Pai, que ouviu essa experiência, que chegou até aqui no momento da oração. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, que o Senhor possa derramar o Teu poder, que o Senhor possa, meu Pai, avivar Teus filhos, Pai, nos quatro cantos da terra. Pai querido, Pai amado, Senhor, e que aonde, meu Pai, essas experiências chegarem, o Senhor possa transformar vidas, o Senhor possa, meu Pai querido amado, salvar o Teu povo, preparar o Teu povo, Senhor, para o grande dia de nos encontrarmos contigo. Pai, muito obrigado. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. É tempo de pregar o evangelho da verdade, viver o que se prega, ter na vida santidade. É tempo de amar e de abraçar o seu irmão, pois lá no céu não entra crente em desunião. É tempo de largar e abandonar a heresia, parar com a mentira, a falsidade, a hipocrisia. É tempo de acordar e de se despertar, pois a qualquer momento a trombeta